Olá, amigos. Vamos dar prosseguimento ao nosso cálculo de pilares. Hoje nós vamos ver o terceiro tipo de pilar quanto à posição que ele ocupa dentro da edificação, que é o pilar de canto. Só relembrando aqui, nós temos essas três situações básicas dos pilares dentro das edificações. Pilar intermediário, nós já estudamos, onde o vigamento tem continuidade nas duas direções, ou seja, o momento atuante desse lado é igual ao momento atuante desse outro, não sobrando momento para o pilar. Então o pilar não tem momento inicial. No pilar de extremidade, essa viga está interrompida nessa direção, portanto há uma ligação do pilar com a viga e eu não tenho outro elemento que possa equilibrar esse momento. Quem vai equilibrar é o momento no pilar. Portanto, tem momento inicial na direção X, digamos assim. E o que nós vamos estudar hoje são os pilares de canto, aqui representados por P1, P2 e P5, onde as vigas estão interrompidas no pilar nas duas direções, fazendo com que haja momento inicial nas direções X e Y, resultado da ligação da viga com o pilar. No caso do pilar P1, nós temos a V1 13 por 50 na direção X e a V4 13 por 50 na direção Y. No nosso exemplo, nós temos um pilar de canto contraventado e pede-se para determinar os esforços finais de cálculo. Os esforços finais de cálculo são esforço normal e o momento fletor nas duas direções, MSD, MSDX e MSDY. Determinar em qual seção esse dimensionamento deve ser efetuado, porque o pilar ele fica dividido em três seções, as duas seções de extremidade e uma seção intermediária, que é a chamada de seção C. Bom, nesse caso aqui não existem cargas horizontais significativas ao longo do pilar, ou seja, só o momento fletor atuante. E pede-se também para determinar as excentricidades finais na situação de projeto e na situação de cálculo, bem como as áreas de aço longitudinais, utilizando os ábacos de flexão composta do professor Venturini. Então aqui nós temos um esquema mostrando a situação do pilar, a seção do pilar constante ao longo da sua altura e os momentos na direção X e Y como momentos iniciais. Aqui são situações hipotéticas para a gente obter resultados que a gente possa especificar alguma particularidade. São dados do concreto classe 25, ACA50, a força normal solicitante característica de 1000 kN, 100 toneladas força, e o comprimento de flambagem LEX igual a LEY 350. LEX e LEY está simbolizado aqui dessa maneira, tá? Bom, os cálculos iniciais nós vamos ter aqui o esforço normal de cálculo, γF multiplicado por NSD. Na realidade, aqui também tem um outro coeficiente embutido que é o γN. Esse γN ele serve para multiplicar também o esforço normal, desde que a seção transversal do pilar tenha alguma das suas dimensões menor do que 19 centímetros. Então, quando for menor do que 19 e maior do que 12, a gente introduz um coeficiente adicional chamado de γN. Como não tem aqui, ele é 1, não está representado aqui na figura. Então, a solicitação normal de cálculo de compressão é de 1.400 kN, que equivale a 140 toneladas força. Em seguida, o cálculo da esbeltez. No caso do pilar retangular, a esbeltez na direção X é 3,46 LEX sobre HX. 3,46 LEX 350 dividido por 20 na direção X
na direção X nós temos 20 centímetros, na direção Y 40. É a representação disso aqui. Então, lambda X 60,6 e lambda Y 30,3. Depois os momentos mínimos. Isso é da norma. M1D mínimo na direção X é o NSD que multiplica 1,5 mais 0,03 de H na direção X. Fazendo as contas, nós encontramos aqui 2.940 kN vezes centímetro. Na direção Y, nós vamos encontrar 3.920 kN vezes centímetro. Bom, determinado momento mínimo, nós temos que determinar os momentos de primeira ordem. Os momentos de primeira ordem, nós temos que escolher o maior entre os dois, ou o momento inicial, que é este momento fornecido aqui, os dois momentos nas duas direções, resultado da ligação da viga com o pilar, é momento inicial, aqui aparece ó, MS e dx em B, é convencionado pela norma que a seção A é a seção onde tem o maior momento em módulo, tá? Pode ser negativo ou positivo. Por exemplo, aqui é a seção A já é ali, na direção Y, tá? Então, com isto, a gente compara os momentos iniciais com os momentos mínimos, porque eu não posso fazer nenhum dimensionamento de um pilar com momentos menores do que o momento mínimo. Então, eu comparo 2.920, os momentos iniciais, esses momentos aqui, os momentos iniciais, são maiores do que o momento mínimo. Então, na direção X, 6.500, 1.700, 6.500 é maior do que 2.940. E na direção Y, 8.100 é maior do que 3.920. Então, nós temos os momentos de primeira ordem que estamos representando aqui na mesma figura, tanto na direção X como na direção Y. Pode ser representado dessa maneira, como está aqui, ou desta maneira separada, tanto faz. Agora, para determinar o momento final, nós precisamos determinar os momentos de segunda ordem. Primeiro, saber se eles existem e se são importantes para que sejam somados ao momento de primeira ordem e termos assim os momentos finais. Então nós vamos verificar nas seções A e B e na seção C intermediária o que é que está ocorrendo. Para a gente determinar esses momentos, nós temos que fazer algumas verificações. Calcular o alfa B. O alfa B é uma relação entre os momentos de primeira ordem nas seções A e B. Esse valor tem que ser maior ou igual a 0,4. Não pode ser menor. Está lá na norma NBS 6118/2014. Então, fazendo a conta aqui, na direção X, eu vou ter isso aqui, ó. Eu tenho 1.700 dividido por 6.500. MB por MA. Aqui é o momento inicial, mas ele coincide com o momento de primeira ordem. Então é 1.700 dividido por 6.500 multiplicado por 0,4, que é dado da expressão somado com 0,6. Encontramos 0,4, que é 0,7, que é maior do que 0,4. Portanto, o alfa BX é 0,7. Isso aqui, esse alfa BX e o alfa BY, o alfa B, tem a ver com a forma do diagrama. Tá? A forma do diagrama é importante. Na direção Y, nós temos a mesma expressão, agora nós temos 2.100, que é negativo, 2.100, dividido por 8.100. 2.100 dividido por 8.100 deu 0,5, é maior do que 0,4, portanto, alfa BY é 0,5. Com esses alfas, nós calculamos a esbeltez de comparação. Então, essa esbeltez de comparação serve para quê? Essa esbeltez de comparação, como o próprio nome já diz, serve para comparar com a esbeltez real.
Se essa esbeltez de comparação for maior do que a esbeltez real, eu não preciso considerar os esforços de segunda ordem. Se não, eu tenho que considerar. Caso contrário, eu tenho que considerar. E essa esbeltez de comparação está no intervalo 90-35. Tá? Então vamos calcular a esbeltez nas duas direções. Dada por esta expressão aqui, nós vamos ter lambda 1x, 25 mais 12,5 é 1 sobre h. É 1 na direção x, é o momento dividido pela força normal. Isso aqui é a excentricidade de primeira ordem. Então, entre o momento de primeira ordem dividido pela força normal, eu tenho a excentricidade de primeira ordem. Quando eu divido por hx, que é 20, e divido por alfa bx, eu encontro 0,7. 0,7, 40, deu 40, o lambda 1x, que é maior do que 35. Então, o lambda 1x tem que ser 40, tá? Porque ele deu maior do que 35, que é o valor mínimo que pode ser utilizado. Como o lambda x é maior, o lambda calculado lá no início, quando nós calculamos o lambda x aqui, ó, nós encontramos lambda x 60,6 e o lambda y 30,3. Então, na hora que a gente encontra o lambda x é maior do que o lambda 1x, que é 40, nós temos de considerar os efeitos de segunda ordem, na direção x. Para a direção y, o procedimento é análogo. Lambda 1y vai ser 25 mais 12,5. A excentricidade de primeira ordem vai ser o momento de primeira ordem dividido pela força normal de cálculo, dividido pela dimensão na direção da deformação que eu estou querendo calcular. Fazendo essas contas, 53,6 é maior do que 35. Então, o lambda 1y deu 53,6. Eu comparo com o mínimo. O mínimo é 35, então o valor é 53. O lambda y é 30,3, é menor do que o lambda 1y. Então, não preciso considerar efeito de segunda ordem. Mas a gente tem que atentar para um item da norma que diz o seguinte: quando eu tenho na flexão oblíqua um efeito de segunda ordem numa determinada direção, é obrigatório considerar na outra direção. Porque a obtenção dos momentos de segunda ordem em cada direção é diferente, depende de valores distintos de rigidez e esbeltez. Está lá nesse item da norma, depois vocês vão lá e dêem uma lidazinha para complementar o que eu estou falando aqui, ok? Então nós vamos ter que considerar os efeitos de segunda ordem na direção x e os efeitos de segunda ordem na direção y. Então vamos lá. Eu já tenho os momentos de primeira ordem nas seções AB na direção x e y. Os momentos de segunda ordem, elas ocorrem sempre numa seção intermediária, porque na seção de extremidade o pilar está preso, ele não se deforma. Então nessa seção é onde o pilar pode se deformar. Aqui ele está preso. E aí quando faz isso aqui ele faz esse movimento. Então a deformação de segunda ordem, que é a flambagem, é uma deformação lateral ocasionada por uma carga axial. Tá? Porque eu posso ter uma deformação lateral ocasionada por uma carga lateral. Né? Mas eu também tenho uma deformação lateral ocasionada por uma carga axial, que é o que nós estamos querendo. Ok? Então eu preciso determinar. Então aqui eu pego uma regra de 3 simples. Isso aqui é um trapézio e eu calculo o momento aqui na seção intermediária. Ok? Deu 4.550. Ok? Faço isso nas duas direções. Na realidade, essa média ela é tratada com este alfa bx. Esse alfa bx e esse alfa by, ele pondera esses momentos nas extremidades, ok? Então eu vou pegar o momento na direção x de cálculo de primeira ordem, solicitante ou solicitante de primeira ordem de cálculo na direção x em A, que é o maior momento, multiplicado pelo alfa bx, que é 0,7. Esse ponto aqui, não necessariamente, ele está no meio ou no ponto médio entre A e B. Ele está ponderado por esse
por esse alfa BX. Se esse alfa BX fosse 0,5, ele estaria ponderado com este valor, ok? Então, nós encontramos aqui os dois valores. 4.550, 6.500 vezes 0,7, 8.100 vezes 0,5, 4.050. São os dois valores aqui, não tem nada a ver com segunda ordem. É momento de primeira ordem ainda na seção C. Então, essas figuras representam isso. Agora, nós precisamos determinar os momentos totais. Quem é o momento total? É a superposição do momento de primeira ordem com o momento de segunda ordem. Aí me dá o momento total. E aí eu posso utilizar dois processos de cálculo preconizados pela norma. Método do pilar padrão com rigidez K aproximada e método do pilar padrão com curvatura aproximada. São dois métodos bastante utilizados. Sendo que o método do pilar padrão com rigidez K aproximada, ele nos dá valores maiores do que o momento do pilar padrão com curvatura aproximada. Então nós vamos fazer aqui pelo método do pilar padrão com rigidez K aproximada. Esse método utiliza essa equação do segundo grau, onde os coeficientes dessa equação são dados por essas expressões aqui. Todos os valores conhecidos. O A é 5H, H é a altura do pilar na direção considerada. B, este coeficiente da equação do segundo grau é dado por esta expressão, todos os valores conhecidos. E C dado por esta expressão. E aí eu vou calcular nas duas direções, na direção X e depois na direção Y. Esse método, ele precisa que seja feita uma verificação da convergência, porque esse método, são duas, digamos assim, duas equações que a gente utiliza. Sendo que numa equação a gente precisa de um valor que encontra na segunda. Mas na segunda eu vou precisar, na primeira eu vou precisar de um valor que eu encontro na primeira. Então eu preciso fazer algumas iterações para chegar a um determinado valor. Então quando eu calculo esta expressão, por esta expressão eu acho o meu SDXK total 9.920. Eu calculei os coeficientes aqui, aplico nessa equação do segundo grau e acho o momento na direção X, 9.920. E calculo faço a convergência, confiro a convergência. Geralmente, uma, duas convergências já é suficiente. Então, calculando o K, que tem uma expressão que a gente já forneceu lá atrás, que é 1 mais 5, que multiplica o 9.920, que é o momento total, calculado por uma expressão que depende também desse K, dividido pela seção do pilar, pela dimensão do pilar na direção X, porque nós estamos calculando primeiro na direção X, multiplicado por NSD. E aqui um coeficiente é da expressão esse 32. E o 0,98 é um lambda, é um ni, que nós já calculamos também anteriormente. Depende da carga, depende de uma série de valores. Então, 86,91. E eu aplico aqui nessa expressão e encontrei o valor 9.922, praticamente igual. Então, não precisa fazer mais uma conta de convergência, porque nós vamos encontrar um desses dois valores aí. Depois eu vou para a direção Y. Fazemos as mesmas contas e acho o momento total 9.317. Vou fazer a convergência e achei rigorosamente igual o mesmo valor do valor que eu tinha admitido anteriormente, ok? Feito isto, nós aplicamos no gráfico. Antes, a gente tinha determinado, tinha sido fornecido este momento, esse momento aqui, e a gente tinha calculado esse momentozinho bem aqui, ó, esse pedacinho bem aqui, ó, ok? Esse pedaço aqui, ó, que está nesta outra figura, nesta figurazinha aqui, ó. É só este pedaço de primeira ordem, 4.550. Aqui nós encontramos o valor todo. Se eu quero só o momento de segunda ordem, eu vou subtrair este todo desse pedaço aqui. Eu pego o momento total, que é isso, e subtraio do momento de primeira ordem. Sobra então esse pedaço que é o momento de segunda ordem.
ok? O que nos interessa é o valor 9.922 e o 9.317 na outra direção. Agora nós vamos fazer as mesmas contas, mesmo cálculo, utilizando o método do pilar padrão com rigidez, com curvatura, aproximada. A expressão é essa. No cálculo, repare que no cálculo do método pilar padrão com rigidez aproximada, rigidez K aproximada, nós calculamos diretamente o momento de cálculo, o momento total de cálculo. No procedimento do método pilar padrão com curvatura aproximada, nós calculamos a excentricidade de segunda ordem, que multiplicada pelo esforço normal, me fornece o momento de segunda ordem, que somado com o momento de primeira ordem, me dá então o momento total. Então é um procedimento bem diferente. Um trata da rigidez da peça e outro trata da curvatura da peça. E aí, fazendo as continhas aqui, olha, eu calculo, se a gente olhar para as expressões aqui, ó, nós temos a excentricidade de segunda ordem na direção x, L é x, comprimento de flambagem do pilar na direção x ao quadrado dividido por 10 multiplicado pela curvatura. A curvatura é o inverso do raio, tá? Então, o inverso do raio, que é chamado de curvatura, por isso é que o método é do pilar padrão com curvatura aproximada, porque esta expressão é aproximada, é como se fosse uma curva de uma senoide, vai me dar a curvatura 0,005 hx ni mais 0,5. Este ni é o esforço normal reduzido, que é calculado dessa maneira, ND sobre AC FCD, dá 0,98, que foi o valor que a gente já viu lá anteriormente. Então deu 0,98, esse valor tem que ser maior do que 0,5. Bom, aqui eu faço as continhas para calcular a curvatura, já tenho os dados auxiliares, determino que o meu E2x deu 2,07 centímetros. Faço as mesmo raciocínio, adoto as mesmas expressões, agora para a direção Y, e determino o meu E2y 103, aproximadamente a metade, rigorosamente igual a metade da direção Y. A direção X está o dobro. Por quê? Isso não é, ninguém pode raciocinar sempre desse jeito, mas a gente pode olhar para cá, na figura, e ver que na direção X, o meu BX ou HX tem 20 centímetros, que é a metade do BY ou HY. Portanto, a deformação é a metade. Não rigorosamente, esse raciocínio não é lógico, mas serve para a gente fazer uma análise. Seria um pouco ilógico que desse o contrário, ok? Então é só para a gente ir fazendo as coisas e checando, para ver se não tem nenhuma incoerência. Aí o momento total, ó, agora diferentemente do outro, eu monto minhas duas equações assim, ó. Isso aqui é o momento de primeira ordem total, ou seja, em C, de primeira ordem, que vem multiplicado por um coeficiente alfa bx, que é 0,7, mais o momento de segunda ordem. Quem é o momento de segunda ordem? É força vezes a excentricidade de primeira ordem, que é 2,07. Porque momento é força vezes distância, tá? Então a distância aqui é 2,07 e a força é 1.400. Na outra direção nós temos 5.492. Então, se a gente observar aqui, nós temos no método pilar padrão com rigidez K aproximada, nós temos valores, tanto na direção X como na direção Y, valores maiores do que os momentos calculados na direção X e Y pelo método pilar padrão com rigidez K aproximada, ok? Agora os esforços finais para dimensionamento, considerando o método pilar padrão com rigidez K aproximada, onde meus momentos, meu esforço normal é 1.400
meu esforço normal reduzido 0,98, o meu momento na direção, meu momento total em C, que é o ponto onde tem o maior momento fletor, na direção X em C, 9.920, para determinar os valores que a gente vai precisar um pouco mais na frente, que são os valores de ômega para determinar a armadura, eu calculo o meu μx e o meu μy. Então já tenho o Ni, que é referente ao esforço normal, eu calculo o μx, que é o momento reduzido na direção X, e o μy, que é o momento reduzido na direção Y. Então, nós temos aqui as duas solicitações, onde a gente, entrando no ábaco, nós vamos determinar um valor de ômega, e com esse valor de ômega nós encontramos o valor da armadura. Esse valor ômega e um determinado arranjo de armadura. Nós já falamos sobre isso, nós não vamos entrar no mérito aqui do cálculo desta armadura. Então esse é o exemplo 5 que a gente fez. Ainda existe mais um outro exemplo de cálculo de momento fletor para pilar de canto. O que a gente fez aqui foi modificar os valores. Aliás, não estão nem modificados os valores. O que está modificado aqui são as dimensões do pilar. Tá? E aí eu vou deixar para o aluno fazer esse exemplo seguindo os mesmos passos. Tá? Então, para concluir, eu queria dizer o seguinte: quando a gente vai fazer o dimensionamento de um pilar, um lance de pilar, porque nós estamos tratando de pilares contraventados. O pilar contraventado é calculado teto a teto. Se eu tiver 10 pavimentos, 10 lances de pilar, eu calculo cada lance com o seu momento, com esse esforço normal. Nos exemplos que nós vimos aqui, em todos eles, eu forneci o esforço normal, o momento fletor na direção X e o momento fletor na direção Y, ou o momento fletor na direção X ou só a força normal, só a solicitação normal. Mas esses momentos foram arbitrados por mim, esse esforço normal foi arbitrado por mim, para a gente chegar num resultado didático. Tá? A ideia é chegar num resultado didático que a gente possa explicar do jeito que foi explicado aqui, para cumprir, digamos assim, cobrir, melhor dizendo, todas as possibilidades. Agora, nós no prosseguimento do nosso estudo de pilares, nós vamos tratar de como determinar esses momentos fletor. Nós vamos tirar do projeto que a gente vai mostrar aqui posteriormente, como é que a gente calcula esse momento, como é que a gente determina o momento fletor. Porque didaticamente é melhor assim, a gente trabalhar com o momento para encontrar situações que sejam melhores da gente explicar, que o aluno entende melhor, para depois a gente aprender a calcular esses momentos, que geralmente não dão esses valores que a gente está fornecendo aqui. Esses valores são feitos para ter uma conta de chegada, tá? Ok? Então, posteriormente, a gente vai fazer esse estudo. E aí, hoje nós vamos parar por aqui. Quem gostou, dê um ok, ou então aponte os defeitos para a gente corrigir nos futuros vídeos. Obrigado.